Não, tudo isso não serve de plano ou propaganda para um partido político. E até o dissuade. Esta é a minha intenção. A política quer nos tomar inteiramente e pode ocorrer de ser justo dar-lhe tudo, nossa vida mesmo, e se for preciso, salvo uma pequena coisa, que é o segredo do nosso coração e a respiração de nossa alma. Refleti longamente na gruta onde nada a sereia, numa dessas observações que Balzac abandona ao acaso, ou premeditadamente, não sei, nas páginas menos esperadas. Aqui ele vai citar Balzac, então. Quanto ao zelo, esse primeiro sublime erro da juventude, que encontra um prazer real em exibir suas forças, e começa assim por ser a vítima de si mesma, antes de ser de outrem, guarde-o para seus sentimentos partilhados, guarde-o para a mulher e para Deus. Não leve para o bazar do mundo, nem para as especulações da política, tesouros em trocas dos quais lhe restituirão ninharias. Dai a César. Aí está, dai a César, que é de César. Nada mais. O dai a César, Mateus 22, 21, Marcos 12, 17, Lucas 20, 25, fundamento de toda a ação política é endereçado aos súditos e não aos príncipes, o que não é uma observação desprovida de importância. Julgo ver aqui o primeiro ponto metodológico para aqueles que aspiram a praticar a imitação de Jesus Cristo na ação política, coisa que é preciso praticar em toda parte. A ação política erra de endereço a maior parte do tempo, quando se ocupa com a reforma do Estado ou discursos de príncipes, antes de persuadir e reformar os súditos, começando por si. Jesus dirigiu-se ao príncipe no dia do seu processo. E não foi para contestar ou destruir a sua autoridade. Tu não terias poder algum sobre mim se te não fosse dado do alto. João 19, 11. Então, nessa hora, Nosso Senhor, que estava sendo condenado à morte, reconheceu o poder do príncipe. Nosso Senhor, que é o Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ele reconhece o poder do príncipe sobre ele, inclusive o poder de condená-lo à morte. Somos deste mundo, correto? Mas como se não o fôssemos. Somos desse mundo político. Como proceder de outra maneira? E os que se veem engajados aqui não têm direito à covardia. É preciso estar no mundo político. Mas como se não estivesse. O Evangelho fala do poder político apenas para pedir que ele seja dado
o que lhe é devido, e para que não lhe seja dado o que é devido a Deus. É quase um parênteses, por ocasião de uma interrogação capciosa. Há uns 20 anos eu escrevi, abre parênteses, para o Jean Madiran há 20 anos. Eis uma coisa evidente, e não devemos nos deter aqui, porque o importante, porque o essencial, porque o único necessário está em outra parte. Fecha aspas. Um pouco mais, e eu cairia no sofisma asqueroso, segundo o qual não há política no Evangelho. Sofisma asqueroso. Se refere, Jean Madiran, a essa afirmação. Não há política no Evangelho. Há, ao menos, que vem de ser dito e que não é um nada. Porque na revelação divina, por que na revelação divina isolar o Evangelho? Por que isolá-lo do resto das Sagradas Escrituras? Por que isolá-lo lá mesmo, onde declara que não se deve isolar? Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os destruir, mas sim para os cumprir. Palavras de Nosso Senhor, né? A lei natural, revelada no Antigo Testamento, resumida no Decálogo, encerra toda a política acessível à razão humana, não sem riscos, nem sem males. E, no entanto, é objeto de fé. O modo mais certo de falsificar o Evangelho é compreender a superação da lei como uma dispensa da lei. Trata-se de uma superação por cima, que assume e eleva, de modo algum, de uma superação por baixo, que cancela a obrigação. O chamado do Evangelho é para cumprirmos por amor e não mais por medo a lei. E mais do que a lei, todas as obrigações devidas serão cumpridas e ainda mais. O Evangelho não traz nenhuma derrogação, nenhuma permissão de se fazer menos ou de se furtar ao seu cumprimento. Há uma política do Evangelho, e é a política do Decálogo. Trata-se, se quiserem, de uma política do homem. Não exatamente uma política da pessoa humana, como afirma o século que mais a ofendeu. É uma política da natureza humana. E, sem dúvida, a natureza do homem é de ser uma pessoa, conquanto seja uma pessoa particular e débil. A verdadeira pessoa é a pessoa divina. Mais precisamente, uma pessoa dotada de uma natureza não penhorável, mas capaz de se santificar. Palavras que eu não sei se vocês já tinham ouvido, né? Essas do Jean Madiran. Uma análise extraordinária, né? De um católico do século XX,
olhando o mundo com olhos de um realista e olhando as Sagradas Escrituras com olhos de um crente, de um extraordinário católico, né? São observações para se guardar na alma. Não só aqueles que se querem envolver em política, mas para a gente compreender as coisas, para a gente compreender quão longe nós estamos nas nossas sociedades, no Brasil, de sequer entendermos o que está errado com o mundo de hoje e aonde que está a retificação disto. O quão vã é a nossa esperança desses movimentos políticos atuais, que vai consertar isso, vai consertar aquilo, vai consertar aquilo outro. O fundamento da política atual, seja em qualquer âmbito que for, está corroído justamente pelo esquecimento do que o Jean Madiran está falando aqui. Eu estou dizendo no âmbito católico, né? Vocês notem agora por que Deus está nos castigando, a sua igreja. Nós esquecemos tudo a respeito de doutrina católica. Todas as dimensões da doutrina católica foram esquecidas por nós. E aqui, Jean Madiran está falando só na dimensão política, porque é o assunto que ele escolheu nesse ensaio. Mas nós estamos esquecendo todas as dimensões da nossa religião. A dimensão da santidade, a dimensão da vida cotidiana do fiel, a dimensão da piedade verdadeira e da política, claro. O povo de Deus é uma expressão moderna, né? O povo de Deus, o caminho de não sei das quantas, o povo de Deus em caminho de não sei das quantas. Então, o povo escolhido, que antes eram os judeus, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, é a sua igreja. E nós nos afastamos completamente dele. A nossa compreensão não atinge mais essas verdades fundamentais. Nós não entendemos mais o dai a César. Não entendemos, simplesmente não entendemos.